porque também foi especial nesse sentido, não é? Não foste, Uhum. não vieste cá, Sim. como estás a dizer, como turista, e que só estiveste a Uhum. passear, a fazer turismo, mas estiveste também com pessoas locais. Como é que foi isso? Pronto, eu gosto de explicar os motivos dessa minha viagem, com três razões. Primeira, eu queria ir a Portugal porque, por causa do meu trabalho académico, queria ir aos arquivos, ler os documentos, ver as bibliotecas todas. A Biblioteca da Évora é muito gira, por acaso. Estou a desviar do assunto. Mas, Não babes, ah, não babes. tá bem, vou-me controlar. Mas a primeira razão era uma razão académica, queria consultar os arquivos. A segunda razão era conhecer as pessoas que eu já tinha conhecido online, mas que queria ver em pessoa, isso diz-se ou Sim. não? Uhum. Ok. Por exemplo, tu, não, infelizmente não tive muito tempo contigo, mas ainda vou voltar para te chatear mais. E a terceira razão Foi por foi. isso, eu fiz-me difícil. Claro, claro. Mas a terceira razão foi para, sei lá, simplesmente absorver a língua, porque uma coisa que é muito difícil para explicar para quem nunca aprendeu assim sozinha, sentada num quarto entre quatro paredes, é que com o tempo começa a custar, porque tens de abrir o computador, tens de pesquisar por conteúdo, tens de selecionar e depois pôr e de estar ali a ver tudo. Mas quando já estás em Portugal, podes sair à rua, simplesmente sentar-te num banco num jardim qualquer e ouves tanto. Eu não tinha isso. Portanto, eu queria experienciar isso. Portanto, ah, eu fiz coisas que eu nunca faria aqui. Por exemplo, abordar pessoas que eu não conhecia na rua e dar dicas a pessoas que eu não conheço de lado nenhum na Feira da Ladra. Mas isso rendeu muitos amigos. Mas essas interações mais espontâneas, porque eu tenho ansiedade social, não costumo interagir muito. Eu sou mais de, ok, tenho de ir de um ponto para outro, não vou En- falar com mais ninguém. Mas isso então tem a ver com uma diferença cultural, sei lá, na Índia, onde tu vives, pode ser perigoso falar com estranhos, ou tem a ver com a prática indiana e a prática portuguesa? Eu acho que há duas versões de mim, porque aqui Hum? também podes falar com as outras pessoas. Eu diria que aqui é mais comum ainda falar com Hum. outras pessoas, porque toda a gente conhece toda a gente. Eu é que não conheço ninguém, mas eu tive aquela coragem de sair dessa minha zona de conforto e dizer, ok, eu estou aqui para aprender, não vou desperdiçar esta oportunidade. Portanto, eu meti conversa com toda a gente. E foi muito surpreendente, porque eu achava que as pessoas, por exemplo, que estavam a vender coisas nas feiras, não estavam a vender coisas. Porquê? Porque raio é que falariam comigo? Estavam a trabalhar, mas falavam, e falavam muito. Algumas vezes tive de dizer, ok, eu tenho de ir. Não Pronto, consigo já falar. chega. Mas Mas ouvi histórias muito lindas. Sim. nós gostamos de falar, isso é um fato. Uhum. Daí que é o que eu digo. Vão para algum lado, sentem-se num autocarro, num comboio e ouçam, porque há sempre alguém a Uhum. falar à volta. Sim. Um café, porque nós vamos muito para cafés. Uhum. Então, no fundo, tu sentiste na pele esse fenómeno de Uhum. sentir outra. Por isso é que eu chamo ao meu curso, que não é curso, é um program, não é? Plus Portuguese Program, porque tu Uhum. não é só maneiras de expressar, é, é mais uma versão tua. E tens um Uhum. luxo, eu acho que é um luxo que não é um luxo que é inacessível a qualquer um, eu acho que é Uhum. perfeitamente acessível, mas aqui a chave no teu caso foi a motivação que, lixada, eu não sei como é que tu conseguiste sozinha, entre quatro paredes, tiveste o Stormy, o teu cão para ajudar. E um dia temos que entrevistá-lo, porque eu já ouvi falar que ele fala, não fala, percebe português, o que é Sim, um sim, percebe feito. muito bem. Pronto, tens que me ensinar como é que se fala com o cão e depois eu traduzimos. Ok. Vemos uma maneira. Uh, mas é teres mantido essa motivação durante tanto tempo. Uhum. E que se tiveres um dia assim, uma fórmula, fazer A mais B, é o sucesso garantido, diz, ou põe É. assim põe numa garrafinha que nós vendemos. Nós. Ah, e diz uma Uhum. coisa, eu estou um bocado chateada porque disseste-me que eu fui a segunda motivação pela qual vieste a Portugal, é só por isso. Estou agora a gozar contigo. Mas Eu, o meu projeto sempre vai ser em eu primeiro primeiro. lugar. Desculpem. Pois, tu conheceste-me em segundo. Pronto, mas foi por causa do projeto. Tudo bem, está Uhum. tá tudo bem. Uhum. Mas diz-me agora uma coisa, porque o nível que tu chegaste a português, seja lá, chamemos do que for,
Não, Uhum. acho que não tem fim, não é? É uma linha infinita. Ahm, não, sentes-te um bocado sozinha nessa posição, porque não há muita gente, eu acho. Ainda não há, esperemos que haja Uhum. mais, mas ainda não há muita gente que tenha chegado a esse nível de português. E que dificuldades é que tens? Porque fala-se muito, não é, de como é começar, e depois a pessoa que começa e Uhum. depois para e depois recomeça. Uhum. Depois há a questão de intermediate plateau, não é? Ali no Uhum. nível intermédio que sentes que não consegues fazer progresso, e tu estás, digamos, chamemos-lhe nível avançado. Eu acho que és Uhum. fluente, só não és nativa, nunca serás. Portanto, tens todo o direito e legitimidade para me corrigir, mas Uhum. com os erros que eu faço de nativa, tu nunca farás. Eu acho que não E faço com ainda muito bem. orgulho. Eu acho que não faço com muito orgulho, pois é. Mas enfim. Mas diz-me então, que dificuldades é que sentes? Ou como é que é estar nessa posição? Ok. Vou começar por dizer que, de certa forma, essa viagem que fiz a Portugal foi das melhores coisas que fiz na minha vida, mas também me desmotivou muito. Porque quando a viagem acabou, acho que nós já falámos sobre isso, porque desde o primeiro mês em que comecei a aprender, eu tinha sempre uma lista de metas, objetivos que eu queria alcançar. Isso ajudou-me bastante a progredir mais rapidamente. Mas agora, visitar Portugal tinha sido uma meta durante tanto tempo que agora que já o tinha cumprido, não sabia o que fazer da vida. E porque se perguntares online, muitas pessoas que conseguem aprender português num nível mais avançado têm motivações muito mais fortes que eu. Por exemplo, têm um marido ou uma esposa, sei lá, que é portuguesa ou precisam de português para trabalhar, mas eu não preciso de português no meu dia a dia. É só para consultar documentos do século XVI de vez em quando e não assim tantos. Ah, Portanto, é sempre requer muito esforço no meu dia a dia para conscientemente escolher português. E isso custou-me bastante depois de voltar de Portugal. Agora tenho de conscientemente escolher todos os dias uma coisa para fazer, senão não tenho nada. De vez em quando ainda preciso de ler livros em português. E, claro que leio, opto por ler, mas não é a mesma coisa. Por isso é que eu tinha tanta vontade de fazer aquele exame como é que se chama? Já Até não já me te lembro do nome. esqueceste. Mas Eu- só porque era uma meta concreta. Porque assim, sem objetivos é um bocado, é fácil esquecer-se de que estás a aprender, porque é uma aprendizagem contínua, não, é? Não podes parar assim de repente. mas eu lembro que há uns tempos tu me teres dito que tu sentias-te muito privilegiada. Não sei se disseste desta maneira, porque Uhum. tu tinhas a liberdade de consumir o conteúdo que fosse em É português, verdade, não sim. é? Uhum. E eu acho que essa coisa de, como tu sabes, eu pergunto, não é, aos unschoolers todas as semanas que planos é que têm para a semana, o Uhum. foco, não é? Porque eu acho que isso Sim, sim. ajuda, mas eu não digo que falem em goals de daqui a um mês, daqui a 3 meses, porque eu Uhum. percebo que isso ajuda, mas eu acho que isso foca tanto no lá, no futuro, Uhum. quando tu chegas lá, ficas como tu ficaste agora, tipo, e Sim. agora? Quer dizer, tu aproveitaste cada Uhum. momento, eu acho. Aproveitaste e suaste e sofreste também. Mas Uhum. eu acho que é mais teres um plano, um foco mais curto para Uhum. perceberes que fizeste progresso, não Sim, é? sim. E depois aproveitares o momento, porque estás ali com intensidade, estás ali completamente presente. E eu não sei se Uhum. tu agora, não sei, mas presumo que tu agora, se estás a ver, sei lá, o telejornal, Uhum. se é uma série, se estás a ler um livro, tu estás ali 100%, certo? Uhum. Sim, sim. Isso é ótimo, porque às vezes eu esqueço-me de em que língua é que estou a ler ou a ver a televisão. Isso nunca me acontecia antes. Isso é fluência, é Uhum. o relaxar, eu acho que é o que as pessoas, no fundo, querem, não é? Não ter de fazer esforço para. Mas ainda assim, eu queria prevenir toda a gente que não é assim tão fácil manter a fluência falada, porque Então, como podes ver, não estou a falar assim tão relaxadamente como ah, gostaria sim, está há horrível. 10 anos. Não, porque, por exemplo, se eu estivesse a escrever agora, neste momento,
seria muito mais fácil para mim. Mas falar ainda assim é um bocado difícil. Porque eu acho que aquelas capacidades mais passivas de ouvir e de, sei lá, ler, são mais fáceis de manter a longo prazo. Não necessitam de muita prática. Mas se quiseres falar ao mesmo nível durante toda a tua vida, vais ter de praticar. Mas sabes, por experiência própria de ter Uhum, vivido curtos períodos de tempo, mas mesmo assim, quer dizer, na Holanda tive 10 anos, mas, por exemplo, olha, holandês que eu ouço todos os dias, uhum, mas não, quase que não falo. Voltei depois de 2 anos e meio à Holanda e volta. Aquilo volta assim. sim, Basta sim. tu estares ali a ouvir o tempo todo, até que eu depois Uhum, acabo por falar o dia inteiro holandês. E uhum, aí cansa. A garganta cansa. Mas isso é uma especificidade do holandês, que fisicamente aquilo cansa-me na garganta, mas uhum, fico literalmente cansada. Mas de resto, eu depois começo a pensar em holandês. uhum, Portanto, eu nesse sentido é uma coisa que me vem facilmente. E eu acho que não. uhum, É assim, tu não tens planos para viver para Portugal, não é? Mas se fosse o caso, ou sei lá, vinhas daqui a cada 3 meses, uma coisa do género, tu ias ver que na uhum, prática isso ia-te voltar num instante, 2 dias e tu sim, voltava-te. Portanto, eu acho que o facto de tu estares aí completamente passiva no português, não falares, a não ser que uhum, fales para o teu cão, se calhar, não sei, não sei se queres admitir, uhum, uh, mostra o espetáculo que é, porque estamos aqui numa conversa, nós falamos uns 10 minutos antes, mais para uhum. aquecer, e é na boa, Sim, não mas é? eu estava a pensar mais na situação específica de, por exemplo, não sei porque é que estou a dizer por exemplo tantas vezes hoje, mas quando fui para Portugal em fevereiro, eu cheguei lá sozinha, não é? Porque estava ocasionalmente a conhecer pessoas, mas regra geral eu estava sozinha, a viajar sozinha. Mas depois de 2 semanas, a minha amiga que eu conheci no Reddit também se juntou a mim. E Uhum. aí começou uma fase muito intensa da viagem, porque eu estava a falar com ela o dia todo. Nunca tinha tido essa sensação de usar português durante o dia inteiro, durante semanas. Como é que foi? No- O primeiro dia foi muito mal, foi muito, muito, muito mal. Porque ficaste A cansada? prime- Não, a primeira hora eu falei, na primeira hora eu falei assim, normalmente como eu falo contigo, mas depois disso começou a faltar-me força na língua sequer para formar as palavras. Eu sentia-me tão envergonhada porque não conseguia dizer frases, construir frases muito básicas, porque eu estava tão cansada, mentalmente também, porque não estava acostumada a ouvir português durante tantas horas. Porque se te lembras, eu fazia tipo 8 horas, 7 horas de português por dia. Isso não é Exposi- nada. Exposição. As pessoas acham que é estudo, mas é exposição com estudo pelo meio. É diferente. Mas quando estás a conversar durante 8, 10 horas por dia, aí isso já é. Matou-me, quase me matou. E a minha amiga teve a paciência de uma santa, porque eu dei tantos erros, mas ela sempre corrigia e Mas e está tudo acrescentava bem. tipo piadas. Pois, Sim, mas e está tudo bem, não é? Eu acho que sim, é. ao falar, eu própria dou erros. Eu quando edito estes vídeos e as legendas é pensar, meu Deus, porque é que eu comecei a frase assim e depois mudo para ali? Dá-me a trabalhar depois fazer as Uhum, legendas, mas pois. eu acho que nós somos mais espontâneos a falar, ou Uhum, menos, planeamos menos, não sei. E uhum, então sai assim e saem erros, e não. Acho que na fala é o mais fácil, não é mais fácil, é para ser condescendente mesmo. sim. Quer Mas comunicar eu e é ali na apreciei. lata, é imediato, não há tempo para estar Uhum, ali. Obviamente, no início vais corrigir, e eu, como, não é? Se tem alguém que uhum, quer aprender português decentemente, vamos corrigir no início, porque acho que faz sentido e não ganhar aqueles uhum. hábitos de dizer as coisas erradas, mas depois a certa altura acho que já é a comunicação, tu queres é perceber a mensagem, não tem a ver com essa precisão gramatical. Só que tu sabes que eu quero aquela precisão. Sei. Foi sempre um desafio, equilibrar aquele desejo de aprender a língua para comunicar e aprender a língua para ser sempre correta, estar sempre correta. Não sei, nunca sei. É um bocado de escolha, essa do ser e do estar Uhum, neste caso. Mas passemos à frente. Queria te perguntar uma coisa. Como tu sabes, os portugueses falam maravilhosamente bem inglês.
Pelo menos, se calhar não sabes porque não tiveste a oportunidade de experienciar, Uhum. mas achas que para assim, um público em geral, pergunta um bocado genérica, mas vale a pena aprender português quem vem para Portugal, viver para Portugal? Eu diria 100% que vale a pena. Porque eu não consigo contar o número de vezes em que eu estava numa fila, sei lá, nas cidades maiores, tipo Lisboa, Porto ou até Braga, em que as pessoas estavam numa fila para um café ou para um museu, uma coisa assim, ou sequer pode ser uma loja, e o empregado ao balcão, balcão? Isto é uma palavra estranha. Estava a anotar os pedidos de cada pessoa e eles estavam todos a falar em inglês. E o empregado também, e falava muito bem inglês. Só que quando eu cheguei ao balcão e comecei a falar em português, o alívio nos rostos das pessoas que estavam a atender foi muito palpável. Por isso, eu acho que os portugueses apreciam bastante quando fazes o esforço para aprender a língua, para te integrares na comunidade, ao invés de estar sempre à parte. Porque turistas, no seu lugar, são muito bem-vindos. Mas é outro tipo de, sei lá, respeito pela cultura e pelo país, aprenderes a língua e tentares conectar com as pessoas na base disso. Sim. À base E, disso. na- e eu acho que nós estamos habituados ao turismo, nós conhecemos o turismo e vivemos do turismo. Nós não estamos habituados ainda é as pessoas, esses turistas permanentes, não é? Uhum. Digamos assim, ficarem aqui. E então ainda há esta fase de transição de nós aceitarmos fazer essa mudança de, não, minha Uhum. senhora, estamos em Portugal, vou falar em português, vou falar mais pausadamente, mas não é? E tentar ajudar, se vê que a Uhum. pessoa está interessada em aprender. Um, Portanto, ainda é. Mas é interessante isso que tu notaste, um alívio, porque quando alguém, um dos unschoolers, me diz eu hoje consegui, eu era a única pessoa que falava português num contexto qualquer e consegui comunicar com aquele português, é fazer sentir um português confortável na sua casa, no seu país, e eu acho que isso é a maior UP que há, como eu digo, porque assim, nós fazemos sempre o esforço, não é? A regra geral de Uhum. falar inglês, mas eu acho que é chapéu para quem consegue fazer com que o português se sinta bem falar a língua dela. Eu acho que também, porque Portugal é um país tão pequeno, as pessoas apreciam ainda mais, porque não estão à espera de ver pessoas que estão a aprender a língua a um nível em que já conseguem comunicar. Porque eu tive uma experiência quando entrei no aeroporto de Lisboa, quando aterramos, Aterrei. Uhum. aterrei, aquele, nossa, não é polícia, é tipo controle de fronteira, ou sei lá como é que se chama. Da alfândega, assim. Não é bem alfândega, é Sim, tipo mas aquela pessoa que acarimba o teu passaporte. não sei, porque em geral eu entro por outra porta, próprio, mas Oh, sim. pois, Mas tínhamos eu acho que esquecido disso. eu acho que é polícia, sei lá, não interessa. O polícia, que é Polícia que da diz? fronteira, pronto. Pronto. Mas essa pessoa também ficou chocada, chocada. Foi um homem. Hum, Era um homem. Porque perguntou-me qual era o motivo da minha visita. Perguntou em inglês, porque aquela fila era para sim, é pessoas que não eram automático. cidadãos. Eles vão Sim. ao piloto automático, sim. E quando eu respondi em português, ele parou durante uns segundos. Eu achava que a cabeça dele tinha-se avariado, mas depois recuperou e perguntou-me se eu era uma turista. E eu disse que sim, porque tinha um visto turístico, não é? Mas depois ele começou a perguntar-me onde é que eu tinha aprendido, quantos anos é que tinha aprendido. Eu não estava à espera de ter essa conversa logo ali depois de aterrar. Mas foi muito bom, Eu tenho porque eu acho que eles ficam um bocado encantados, querem saber a tua história, querem saber tudo, onde é que aprendeste, com quem é que aprendeste. Eu fiz muita publicidade tua, mas foi interessante. tu provavelmente Estavas a dizer. tu foste conversa de jantar de muita gente durante a tua estadia. E nem sabes hoje o que é que me aconteceu no trabalho. Ah, Foi. engraçado. E achas, eu vejo muita gente a desistir, a tentar e a desistir. Porquê é Uhum. que achas que isso acontece? Acho que depende, porque, por exemplo, eu também, para mim nunca foi uma questão de posso desistir ou não. Era sempre tenho de seguir em frente, não interessa Ah, mais uhum. nada.
mas acho que no momento em que surge uma escolha, ou aprendes português, ou usas esse tempo para fazer outra coisa, porque isto não é uma prioridade tua agora, isso não é muito, não ajuda muito, porque o ser humano tem a tendência de escolher sempre o caminho mais Mais. fácil. Uhum. Portanto, nunca vais escolher aprender uma língua que parece tão difícil, se nunca, por exemplo, aprendeste uma língua antes disso, que é o caso de muita gente. Eu acho que é mais fácil escolher a outra opção, que seja mais conveniente para ti. E como é que achas que o unschooling approach faz diferença? Eu acho que é muito, 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 muito mais divertido do que os outros métodos. Vou ser muito sincera aqui, porque aquela vida de, ok, aqui tens um livro de gramática e tens de decorar todas as regras das conjugações e depois reproduzir, não funciona muito bem comigo. Alguma estrutura é bom, o que eu acho que o teu curso também tem, aquelas partes de gramática e depois tens o conteúdo todo que podes ter acesso, podes ver à tua medida, porque uma coisa que eu não gosto de ver em recursos de aprendizagem de línguas é, tipo, tens de fazer isto para depois passar para aquele fase em que podes fazer aquilo. Eu acho que não, aquela coisa de, não sei como é que se diz, É, é linear em linear, geral. E sim. o que eu faço é uma coisa, é cíclico. Eu digo, a aprendizagem de uma língua é como as mulheres, é cíclico. Porque É. tu tens que voltar ao ser e ao estar. Tu agora estavas na dúvida, é ser ou Uhum, estar. Essa é uma regra básica. E, no entanto, tu, avançada, tens que de vez em quando lá voltar. É normal, não uhum, é? E a pessoa precisa de repetição, mas repetição de uma maneira que seja feita de maneira diferente, uhum, que te ataque de outras perspectivas e não de outros ângulos e uhum. não sempre, não, vai fazer o mesmo exercício. Não, já fizeste e não deu resultado, então deixa ver abordar de outra forma. Enfim, Prati, mais alguma coisa que queiras dizer? Não sei, só queria acrescentar que eu acho que as pessoas também fazem aquela comparação da língua que estão a aprender agora com a língua que já sabem, que acho muito injusto, porque estás a aprender aquela língua desde que nasceste, estás a ouvir sei lá quantas horas daquela língua. Como é que podes comparar isso com uma língua que acabaste de começar? Eu acho que tem de haver expectativas um bocado diferentes para línguas novas que estás a aprender. Por exemplo, aquela coisa que disseste sobre a aprendizagem não ser linear. Por exemplo, eu consigo estar aqui a falar durante horas a fio sobre fortalezas antigas e métodos de construção. Mas se me fizeres uma pergunta muito básica sobre, sei lá, como pendurar roupa numa, sei lá, Um estendal, mas não acho que conheces a palavra estendal? não, estendal, estava a pensar mais no meu guarda-roupa, mas depois pensei, não sei. Mas eu provavelmente não teria assim muita flexibilidade em termos de linguagem para descrever uma atividade assim. Porque cada pessoa tem uma certa preferência para algumas palavras, alguns temas que provavelmente estarão mais ligados à sua vida. E para mim isso é métodos de construção, aparentemente. Ah, Portanto, eu acho que não é muito justo ter a expectativa de, ok, eu vou dominar a língua toda. Isso não acontece, eu acho que nunca vai acontecer, mesmo com pessoas nativas que falam inglês, eu acho que eles nunca dominam o inglês. Surgiram sempre palavras novas que eles não saibam reconhecer. Portanto, é um bocado exagerado ter essa expectativa de uma língua que começaram a aprender há, sei lá, 2 meses e em que sabem uma meia dúzia de palavras. Portanto, eu acho que metas um bocado mais definidas, no sentido em que, por exemplo, tu perguntas aos unschoolers para definirem qual é que querem fazer durante a semana, eu acho que é muito mais útil, porque assim tens a noção de que tenho este tempo e estas coisas que eu posso usar, o que é que posso fazer neste curto espaço de tempo? Não estás a pensar, ok, esta semana eu vou ser fluente em português. Não, e consegues ver o progresso numa semana. Uhum, E sim, se sim. não vês, sabes porquê? Ou porque não fizeste nada do que tinhas em mente, ou porque o que fizeste não Uhum, funcionou. Então vamos mudar de estratégia. Mas uma semana é muito mais tangível do que
Não é fluência em 6 meses. É diferente. Pode acontecer, mas A depende do que é que fluência em si também é tão difícil de definir. definir. Eu costumo Uhum. perguntar às pessoas o que é que entende, o que é para ti fluência. Lembro-me de me teres perguntado isso. Fiquei tão assustada. Fazes sempre perguntas muito difíceis, mas eu acho que mais do que os teus métodos de aprendizagem, as tuas perguntas ajudaram-me muito. Porque muitas vezes há um problema debaixo de muitas outras coisas que não consegues escavar se alguém não te fizer, se alguém não te fizer a pergunta certa. Nesse sentido, ajudaste muito. Hum. E aqui Pronto. estamos. E é impressionante o que uma língua pode mudar uma pessoa e as experiências de vida que te ofereceu, te Sim. proporcionou e profissionalmente, não é? Porque foi essa razão número um, pelo qual começaste. Portanto, para ti, mais uma vez, parabéns pelo que alcançaste e espero que continues envolvida com esta língua. A Sim, você sempre. Obrigada. então vá. Até à próxima. Sempre.